Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal, mais uma entrevista. Hoje é com o Dr. Ronaldo Marques, ele é ortopedista. Convidei ele para um bate-papo hoje, para trocar uma ideia comigo. Vamos lá. Você pode, por favor, só falar para a gente a sua trajetória na medicina, onde você se formou, qual foi sua residência e o que você fez depois da residência? Muito bem. Então, eu sou Ronaldo Marques, aqui da cidade de Blumenau, tenho 52 anos, né? E sou natural lá do Rio Grande do Sul, da cidade de São Gabriel. Eu comecei muito cedo a gostar de medicina e o pessoal falava já desde criança que eu sempre gostava das coisas de ajudar os outros. Então, e aí coloquei aquilo na cabeça, e claro que sempre passa na cabeça da gente, assim, outras profissões e como você sabe também que você vive isso também, a questão da música, que a gente gosta bastante, e eu também gostava muito de músicas, então, mas aí eu defini que eu ia fazer medicina, né, e a gente depois até pode conversar sobre isso, mas comecei a faculdade de medicina na Universidade Católica de Pelotas, onde eu ingressei em 1986. E um fato até curioso disso, que eu comecei muito cedo a estudar, e eu passei para medicina, assim como muitos que a gente conhece aí, mas eu passei para medicina, eu tinha 15 anos. Nossa. E tudo porque eu comecei muito cedo, eu entrei no primeiro ano que aquela época era o ensino fundamental, era até a oitava série, né? Uhum. Então eu comecei com 4 anos, e aí com 15 para 16 anos eu passei na faculdade, foi lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E então, quer dizer, comecei com 15 anos e com aquela cabeça de adolescente, que todo adolescente de 15 anos, né? Com muitas indefinições, sabendo o que eu estou fazendo aqui e certamente com colegas mais idade e tal, e você fica um pouco deslocado no início. Mas depois engrenou, né? E um fato marcante, assim, que fez eu gostar da medicina, e, e foi uma coisa interessante, Vinícius, que bem no começo, quando eu estava assim naquela fase de definição e tal da medicina, o que fazer, porque é uma das coisas que a gente sempre busca, né? Assim, que área que você vai fazer e tal. E isso é muito confuso, porque tem um leque de opções, né? E eu sempre dizia para o pessoal, né, da faculdade, né, onde eu dava aula. Então, assim, a definição que você tem que ter é se você vai ser cirurgião ou se vai ser clínico, né? Diferente Então, pensamento, né, cara? é isso. E a partir daí, eu me interessei por ortopedia muito cedo. Quando, mais ou menos? Eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. E aí passou, né, primeiro ano ali e tal, e as coisas mudaram um pouquinho, mas um fato que marcou, que eu achei que é interessante falar, assim, o meu irmão, nós somos 4 irmãos, o meu irmão, eu sou o mais velho, ele vem depois de mim. E nós estávamos jogando uma vez lá com meu pai e uma bola caiu num muro alto, assim. E para encurtar a história, o meu irmão caiu e quebrou o punho. Ele fez uma fratura deslocada, desviada do antebraço, muito feia. E eu tive que puxar ele. Eu tive que puxar ele da onde ele caiu, que tinha cachorro. Então nós loucos de medo ali. E ele com o braço torto. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Também se eu não ajudar ele a subir, ele não vai sair dali. E aquilo me marcou muito, né? E esse assim, pô, ortopedia é uma coisa legal. Então, respondendo ao que você falou, eu me interessei por ortopedia a partir do Segundo ano. segundo ano de faculdade. E claro que eu já tinha pensado em outras opções também, mas eu conheci um ortopedista lá da minha cidade, lá dessa cidade lá, de Pelotas, que marcou bastante a minha trajetória. E a partir dali eu resolvi, não, vou fazer ortopedia. Eu gosto de ortopedia. E ele me incentivou bastante a fazer. Então
Começamos ali em 1986 a faculdade. No segundo ano eu comecei a fazer, já acompanhar o serviço de ortopedia. E na década de 80, nossa, bastante tempo já, né? De formado já estou com 28 anos. Mais tranquilo. É, naquela época não tinha assim, é, o plantão era através do BIP, né? Porque era sobre aviso. Uhum. Então era o BIP. Então não tinha nem pager, que logo depois veio o pager, né? Mas era o BIP só. Então você tinha que estar perto de um telefone fixo, porque quando tocava o BIP você tinha que ligar para o hospital, porque só o hospital que tinha acesso ao seu BIP, né? Então eu com 17 anos eu tinha um BIP lá. E a hora que tocava tinha que ligar para o hospital e eu chamava o chefe lá da ortopedia, que prontamente ia junto para o hospital. E muitas vezes você tinha que ir mesmo, né? Quando bipava, você tinha que estar pronto. Mas logo depois passou a ser presencial e o ortopedista tinha que ficar lá, então o ortopedista fazia o plantão e a gente ficava junto no plantão atendendo as ocorrências. Então isso foi a partir do ano de 88, né? Com 17 Então anos ainda, ele estava já em plantão. isso, 17 anos eu já estava fazendo. E assim, Vinícius, eu passei bastante assim tempo da minha formação fazendo isso, fazendo acompanhamento da ortopedia extracurricular. Uhum. Até eu conto que é bem engraçado isso, que eu cumpria a, a presença ali suficiente para passar nas outras cadeiras, né? Que sem a presença você não cumpria a presença suficiente e eu ia lá para ortopedia. Então eu ficava lá fazendo plantão, fazendo sobreaviso, então como, né? E gostando da ortopedia, me apaixonando pela ortopedia. Então alguns fatos que marcaram mesmo a minha formação foi esse, eu ter conhecido esse ortopedista, né? E ter me dedicado tão cedo Exato. a decisão do que você vai fazer, que é sempre tão difícil, né? Sim. Você com, sei lá, 17, 18 anos, você não tem essa maturidade para você definir. E eu acompanhei, porque eu fui professor da FURB até o ano passado, desde 1998. FURB é a faculdade aqui de Blumenau, faculdade de medicina. Então, nossa, acompanhei muito a trajetória dos alunos e tal, e realmente assim muito aluno que não sabia ainda, saindo da faculdade já no sexto ano, não sabia o que ia fazer ainda de especialidade. Mas isso é muito comum, isso é bastante frequente. É raro assim a pessoa que já tenha essa definição tão cedo. Mas enfim, eu tive esse incentivo desse meu professor, Dr. José Raimundo, e acabei me apaixonando pela ortopedia. E a partir dali, em 1986 eu comecei, aí eu me formei em 92, 1992, com 22 para 23 anos eu terminei a faculdade e fui fazer residência, né? Então você faz os 6 anos e depois, como você sabe, né? Você tem que fazer a prova de residência médica. E eu fiz residência de ortopedia no Hospital Independência, lá em Porto Alegre, em 1992, né? Eu me formei e comecei a residência no início de 93. Eu passei 93, 94 e 95, que são 3 anos de residência médica em ortopedia. E depois dessa formação, depois da ortopedia, aí você tem que fazer ainda a subespecialidade, Sim, o né? R4, né? Então, isso, aí você tem que fazer a subespecialidade, aí você vai fazer o R4, R5, dependendo, a cirurgia da mão são 3 anos, né? É de Uhum. R4 até R6. Então, eu terminei lá em 95, 92, 93, aliás, 92 me formei, passei 93, 94, 95 na residência, e em 95 você tem que fazer aquela famosa prova, a famigerada prova da SBOT, né? Temida Quem por muitos faz residentes. isso. Então essa prova, ela é uma prova nos moldes, né, de hoje, ela é uma prova
bastante complexa e que traz bastante medo para os residentes, né? Mas, enfim, eu terminei a minha formação, fiz a prova e depois da prova, aí você recebe o título de especialista, você é o ortopedista geral, né? Uhum. E aí depois você opta por fazer uma subespecialidade, né? Eu optei depois por fazer cirurgia do ombro e cotovelo, né? Certo. Então, só para você ter uma ideia, assim, bem rápida de como foi a formação. Legal, bacana. A gente falou bastante do Ronaldo acadêmico, depois do Ronaldo residente, a gente falou um pouquinho. Mas assim, você falou que você entrou muito novo, né, na faculdade. E quando a gente é mais novo, a gente entra com uma cabeça muito de querer viver a faculdade, mas não a parte acadêmica, mas vivenciar a parte de festa de faculdade, de hobbies durante a faculdade. Quem que era o Ronaldo com 15 anos, acadêmico de medicina? O que que você fazia? Quais eram os seus hobbies? Pois é. Todo adolescente e pós-adolescente ali, 15, 16 anos, você vive uma série de incertezas, né? Uma série de dúvidas, é normal da cabeça da gente, né? Essas indefinições. E eu não sei, sob o ponto de vista de amadurecimento, eu não sei se isso foi o ideal. Não sei se isso foi, assim, você pode me perguntar, você faria de novo, começando aos 15 anos e tal? Eu acho que para o mercado de trabalho isso é uma coisa interessante, porque você começa cedo, né? Sim, Então, você termina cedo, você tem bastante tempo de vida útil, né? sim. Mas, sob o ponto de vista de maturidade, eu não sei te dizer. Na época, eu tinha até uma banda, que nem você, eu sei que você gosta de música, aí você Sim, toca em banda e tal. E isso é muito legal. Então, eu gostava de músicas e a gente tocava músicas que nós fazíamos as composições. E foi bastante interessante que até a minha mãe comenta isso, assim, nossa, eu tinha medo que você fosse ser músico, que você não quisesse fazer outra coisa. E, mas, mas é o que eu sempre digo pro pessoal que pergunta, assim, se você faz aquilo que você gosta, se você é feliz, né? sim. Profissionalmente, é claro que a gente precisa sempre fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. Mas, enfim, eu naquela época gostava, né, das músicas, então a gente ensaiava. E eu passei um tempo ainda fazendo faculdade, e voltando lá para minha cidade, que é São Gabriel, e a gente fazia ensaio aos fins de semana. Mas até que chegou um ponto ali que eu disse, agora não dá mais e a faculdade está muito puxada, está muito pesado e eu não consigo mais. E das festas, eu acho que o mundo acadêmico ele é maravilhoso, né, para você se conhecer, né, como pessoa, para você conhecer as pessoas ao seu redor, né? E eu acho que esse mundo ele é insubstituível pro acadêmico, né? A gente está agora passando por essa pandemia e os alunos estão tendo essa falta de contato e isso é importante para a formação de você como pessoa, né? De você como que você se relaciona com os outros, como que você isso faz parte da sua vivência, do seu aprendizado, esse relacionamento que você tem, esse contato com as pessoas, esse dia a dia que você tem com as pessoas, isso faz você crescer como pessoa, né? E ajuda a formar o seu caráter, principalmente quando você está nessa fase tão difícil, nessa transição ali de adolescente para adulto, né? Exato. Você precisa de uma série de afirmações, né? Você precisa de uma série de entrosamentos e de conhecimentos sobre você e do que você realmente pensa, o que você realmente quer. Mas o Ronaldo daquela época era era um Ronaldo que saía, fazia festa, né? E a gente tinha uma turma bacana, então nós saímos. Como eu gostava de tocar violão nas festas, assim como você também faz isso é muito bacana. Então o Ronaldo usava isso para, né, para chegar na festa com a turma e tal. Então, não, cadê o Ronaldo? Trouxe o violão? Não trouxe o violão? Então isso ajudou a fazer Socializar, com né? com que eu socializasse um pouquinho, porque na verdade eu sempre fui um pouco tímido, né? E essa parte da música sempre ajudou, né? Sob o ponto de vista de relacionamento com as outras pessoas. Então tinha sim nossa turminha de festa, nossa turminha de estudos, né? Uhum. E a
gente fazia também às vezes algum show e eu levava algumas vezes a banda para tocar e a gente tocou em alguns shows, aqueles shows que o pessoal faz para juntar dinheiro para a faculdade, Sim. né? Aí eu levei a banda e a gente fazia shows e apresentava, e juntava uma graninha para a formatura, né? A famosa TM 92. E essa nossa TM fez bastante festa e conseguiu juntar bastante dinheiro para a formatura. Não, e o E legal é eu que colaborei. isso não excluiu de você a formação médica, porque já desde o segundo ano você já acompanhava o ortopedista, então você já fazia a sua parte. Acho que isso é legal a gente Sim, falar, que você conseguia equilibrar, assim, poxa, o Ronaldo, músico, que tinha banda, que saía para levar violão, era da galera e gostava disso, mas também o Ronaldo com 17 anos sabendo que, ok, eu também tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer o meu trabalho aqui. Isso é muito legal da gente ver, né? muito legal, Vinícius. É difícil às vezes você conciliar, porque a música, assim como a medicina, ela é apaixonante também, né? Você percebe isso que você se adora fazer isso. Então, muitas vezes a gente ia em festas e realmente você tem que ter resistência, porque você vai à festa e de repente uma festa numa quinta-feira, sexta-feira você tem aula, né? Cedinho, 7h30 você tem aula. E as festas naquela, assim como agora, eu acho que deve ser igual. Mas naquela época lá fazia muita festa na quinta-feira. Por Sim. quê? Porque chegava sexta, muita gente que era de outra cidade saíam para ir Uhum. visitar seus pais, seus parentes. Então, o dia quente da festa era quinta-feira. E as pessoas saíam para balada e ir para balada forte assim, né? O Aham. pessoal bebia, então e muitas vezes você, né, passava um pouquinho do ponto e quando você via já era 3, 4 da manhã e no outro dia 7h30 você tinha aula, você tinha que estar lá na aula. Tá lá. Aí você chegava lá com aquela cara, né, destruído, acabado, né? Você chegava detonado com aquela noitada que você, nossa senhora, o Até que que eu estou arrependido. fazendo aqui? Arrependido, com aquela dor de cabeça que não passa nunca. E o professor falando e você quase ali dormindo e mas igual, acho que continua igual, essas coisas não mudam. Os acadêmicos têm essa, o acadêmico de medicina tem essa resistência. Acho que isso é natural para o ortopedista, para o médico clínico que faz plantão, né? Então, se o ortopedista fazendo plantão, ele passa lá o sobreaviso, às vezes, em cima de um paciente operando até 2, 3, 4 horas da manhã. Aí, no outro dia, tem que trabalhar, às 7 da manhã tem que trabalhar. Te deu uma O resistência. acadêmico, uma resistência forte. E o acadêmico a mesma coisa. Você vai lá, você faz a balada e tal, e você sabe que a balada às vezes passa 3, 4 horas da manhã e você tem que estar lá no outro dia presente e firme, forte para você estudar, né? Sim, Então essa parte, essa parte aí, eu acho que é igual para todo mundo. Né? e isso realmente, isso não te atrapalhou em nenhum momento. Hoje você é um baita de um profissional, muito bem sucedido, e soube que tem Obrigado. a hora de fazer as coisas, a hora que você pode, a hora que você não pode. E fala Isso. um pouco desse estágio que você fez a partir do segundo ano. Como é que você conseguiu? É uma dúvida que muito acadêmico tem de, poxa, quando é que Sim. eu vou para o estágio e como que eu consigo esse estágio? Com quem? Como é que é a minha abordagem ao médico? O que que você sugere? O que que você fez na época também? Sabe que é uma coisa muito interessante isso, Vinícius, essa parte da tua dedicação em que área que você quer. E isso eu sempre falava para os acadêmicos assim, então conheçam as especialidades antes de você escolher, né? Porque você fala assim, eu quero ser ortopedista, mas você nunca viu o que que faz um ortopedista, nunca viveu o que que faz um ortopedista, você não sabe o day by day. Então, conhecer o que que o especialista faz, como é que o especialista trabalha, como é que é o dia a dia, né? Acho que isso é importante, sob o ponto de vista de você achar legal e depois conhecer e ver assim, mas não é mesmo o que eu quero. Então, é bem difícil essa decisão. Mas como eu fui conhecer, eu morava com um colega, naquela época eu dividia apartamento com mais 2 colegas que também faziam medicina, e um dos colegas acompanhava o serviço desse ortopedista lá. Então, eu acabei conhecendo por intermédio dele, e naquela época nós tínhamos o internato que chamávamos de ortopedia lá, né? Você prestava uma prova e você participava
dos plantões. E nessa prova eles definiam os colocados e os classificados para realmente fazer esse internato, que depois entrava para o seu currículo. O internato era com duração de 6 meses. Eu acredito que hoje vocês têm as famosas ligas, né, que Sim. fazem algo muito semelhante. Mas naquela época nós não tínhamos as ligas, então nós chamávamos de internato extracurricular. E Ah, nós procurávamos sempre a área, né, que você tinha mais interesse e você prestava essa prova que hoje vocês prestam nas ligas também, né? uhum, E muitas vezes o responsável era a própria instituição, o próprio hospital que oferecia esses internatos. No caso, eu fiz na Santa Casa, no Hospital da Santa Casa, que a própria instituição oferecia essa possibilidade de você fazer o internato. uhum. Mas isso é uma coisa que eu acho que você tem que conhecer várias especialidades, né? Você tem que conhecer várias especialidades, conhecer esse profissional daquela área determinada, ver o dia a dia dele, né? Uma maneira de você fazer isso é você buscando as ligas, né? As ligas te dão esse conhecimento de você participar, você ter a opção, né, de você participar mais a fundo de uma especialidade determinada, né? Uhum. Ou uma outra forma de o acadêmico procurar isso seria conhecer algum profissional, né? E algumas pessoas têm mais facilidade, né? Pelo fato de ter pais médicos, tios, né? Conhecidos médicos, né? E você procurar alguém, né? Que trabalhe em alguma dessas da especialidade que você tem interesse e verificar essa possibilidade junto ao profissional, né? Se você realmente se interessa pela especialidade, você conhecendo o profissional e trabalhando com ele, acompanhando o serviço, quer cirúrgico ou não cirúrgico, aí você pode realmente ter uma noção do que aquela especialidade pode vir a representar para você, se realmente é aquilo que você gostaria de fazer. E eu sempre digo isso para os acadêmicos, Vinícius, que assim, aquilo vai ser a sua vida toda, né? Ah, você optou por fazer ortopedia, você vai respirar ortopedia, você vai viver ortopedia a sua vida inteira, você vai ser ortopedista, não é, eu fiz ortopedia, e depois, eu não sei, eu vou fazer. Não, você vai ser ortopedista. Você vai fazer os 3 anos de residência, depois você vai fazer a subespecialidade, que dependendo pode ser um curso de medicina também, durando 6 anos, né, com residência e subespecialidade. Então, você optou por fazer ortopedia, você vai ser um médico ortopedista, você vai viver isso a sua vida inteira, né? Uhum. Então, eu sempre digo para eles, ao optarem de fazer uma especialidade, vocês têm que gostar muito daquilo, amar aquilo, vocês vão viver, vocês vão ser aquela especialidade. Então, a dica é essa, de você conhecer, saber do profissional o que ele faz, e verificar realmente se aquilo vai preencher as coisas que realmente você ama, que você gosta, se você se apaixona mesmo por aquilo, se aquilo traz para você um benefício como profissional, se realmente vai se satisfazer, muito além da questão financeira, Uhum. né? Porque a questão financeira, você tem que trabalhar ela como sendo uma consequência, né? Para você não se frustrar. Sim. Ela tem que ser uma consequência do que você faz, daquilo que você gosta de fazer, e não a sua meta. A parte financeira, ela é algo secundário, que tem que acontecer na sua vida, como algo que venha a preencher, né, o restante do seu profissionalismo, né? A Uhum. consequência financeira é isso. Você não pode colocar ela à frente do restante. Eu quero ser médico, eu quero ganhar dinheiro e tal. Senão vai fazer outra coisa, então, né? Vai Exato. fazer outra atividade, porque a medicina ela tem muita concorrência, né? A, a dificuldade por essa concorrência traz realmente bastante desafios, né? E muitos Hoje advogados. O Ronaldo trabalha, né? Que nem todo profissional da área, ele trabalha tanto quanto do começo da profissão, ou mais até, né? Você trabalha muito, né? E a questão é essa, é você se apaixonar por aquilo que você faz. Legal, esse ponto é muito importante. E trazendo um pouco agora para a residência, porque assim, eu estava até conversando com um amigo meu semana passada, ele tem um interesse por ortopedia, mas ele me falou a seguinte frase, ele, cara, eu não tenho perfil de residente de ortopedia.
isso existe realmente, que todo mundo fala na faculdade, não, que o cara da ortopedia, o residente de ortopedia, é aquele cara mais grosseirão, aquele cara mais prático, que não fica muito no teórico, idealizando muito, é o cara que pega e faz. Existe mesmo isso ou é só a historinha? Você teve uma história é, contada há muitos anos a respeito disso, que ortopedista não é médico, né? Ortopedista, ortopedista não é médico. Então é uma brincadeira que sempre faz. Mas tem um pouco, sabe, disso. O residente de ortopedia, é, e aí eu sempre digo que é uma especialidade para as pessoas que realmente querem fazer aquela especialidade, que gostam daquela especialidade. Ela exige muita dedicação, assim como toda a área da medicina exige muita dedicação. Mas a ortopedia, ela faz com que você ocupe o seu tempo, a sua mente, a sua capacidade, né, às vezes física, completamente. Então você tem que amar muito o que você está fazendo, você tem que gostar muito do que você está fazendo. O ortopedista, né, costuma sempre brincar que o ortopedista ele tem que ser burro e forte. Tem que ser, o ortopedista é burro e forte. É, isso é uma coisa antiga, porque você quer esconder uma nota de $100, bota dentro Bota do no livro do livro de ortopedista, ortopedia. aí que o ortopedista... São brincadeiras que fazem, né? Aham. Claro que o ortopedista, ele estuda muito e para você passar numa dessas provas aí, é hardcore, é muito difícil. Então, você tem que estudar muito. E isso vem muito do passado, essa história de dizer que o ortopedista, o ortopedista, ele é grosseiro, né? O ortopedista é um cara, né, daqueles grosseirão que fala, não, isso mudou um pouco esse perfil, né? Mudou um pouco. Isso é um conceito do passado, mas a ortopedia, assim, você precisa, dentro das especialidades, você precisa estar bem fisicamente, né? Você Uhum. precisa realmente ser um pouquinho, né? Você tem que trabalhar a sua musculatura, né? Você tem que estar sempre ativo, né? Aí você está num plantão, de repente você tem que ir lá reduzir uma luxação de quadril, você precisa puxar, você precisa tracionar, botar um fêmur no lugar e tal. Então você precisa estar bem fisicamente, né? Uhum. Então, e aí algumas pessoas confundem essa história de dizer que não, é grosseirão e tal, né? O ortopedista é um médico, né? Que fez a residência, suou muito para fazer a residência, ela é muito hardcore, é muito puxada, né? E depois você tem que fazer a subespecialidade ainda, então ela exige muito estudo, muito empenho, bastante dedicação, né? E assim como as outras especialidades também que você faz, né? Você precisa de muito desempenho, tanto físico como mental, né? Para que você Uhum. consiga fazer isso. Mas tem residente que não tem perfil, Vinícius. Tem pessoas que chegam lá, e eu já fui chefe do nosso serviço de residência aqui de ortopedia, aqui de Uhum. Blumenau, durante 5 anos. Agora eu não estou mais na chefia, eu já saí. Mas muita gente que começava e Que perfil desistia. que é esse? Que perfil que você fala que, assim, essa pessoa não é pra ortopedia? Quem que é? É, Quem que é esse tipo de pessoa? sim. Bom, está enganado quem pensa que né, fazer ortopedia é só, né, você chegar e querer ser ortopedista. Não, eu quero ser ortopedista. Não. É, é como eu lhe falei, é muita dedicação, é muito empenho. A rotina da ortopedia é intensa. Então, hoje, os nossos R1 lá do serviço, eles acordam por volta de 2, 3 da manhã e eles têm que ir para a enfermaria para ficar tudo pronto na enfermaria. Às vezes tem 50, 60 pacientes internados e eles têm que fazer isso tudo nesse horário para 6:30 da manhã estar no bloco cirúrgico ou dentro do ambulatório, né? Então, o pessoal às vezes dorme ali da 10, 11 da noite, a hora que eles param de estudar, 10, 11 da noite, 2, 3 da manhã ele já tem que estar no hospital. E se você não gosta muito disso, se você não curte muito fazer isso, você desiste. Aí tem gente que não tem perfil, tem gente que acha, não, fazer ortopedia é só operar, é só ir lá no centro cirúrgico e tal. Não, é muito longe disso. Você tem toda uma trajetória para você fazer em relação a aprendizado, né? A gente sempre fala na ortopedia, na questão da hierarquia que deve existir, né? Uhum. De R1, R2, R3 e preceptor.
e sempre funcionou muito bem a questão da hierarquia para ortopedia, né? E você consegue, passando por cada uma das fases, R1, se ferra mais, trabalha bem mais, é um médico recém-formado e muitas vezes vem ali sem saber nada de nada, né? Nada da vida e nada do conhecimento ortopédico em si. Então, você tem que transformar aquele colega que se formou agora, você tem que transformar ele, primeiro, numa pessoa capacitada à área da cirurgia, né? Que você sai hoje um médico formado, sexto ano, e você não é cirurgião. Você é um clínico geral. Você forma para ser um clínico geral. E aí, você, no outro dia, você já acorda e já está numa residência, começando uma especialidade cirúrgica. Então, você tem que modelar isso nesse profissional. Você tem que transformar ele num profissional que vai ser um cirurgião, né? E Uhum. muita gente, Vinícius, começou, e vários exemplos lá no serviço. O nosso serviço hoje já está com... Nós começamos em 2010, ele está com 10 anos, já formamos muitos residentes. E esses residentes que passaram por essa aprovação, né, eles saíram bem treinados. E o pessoal que viu que realmente não dava, ou pedia para sair, ou realmente, a maior parte das vezes, nos poupava disso, né? Pedia para sair, Uhum. pelo fato de não aguentar a rotina, ou então algum residente que não tinha condição mesmo para ser cirurgião, ou a especialidade não o atraía. Por isso que eu digo, e eu falo sempre, né? Conheça a especialidade antes de você eu vou ser ortopedista. Não, você tem que conhecer bem antes como é que é a rotina, de como é que trabalha um ortopedista, de como é que funciona a ortopedia, como é que funciona o serviço de uma cirurgia geral, de uma ginecologia, de uma obstetrícia. Você tem que conhecer. Aí você tem mais chance de você depois gostar. Uhum. Muito bom, legal. Então vamos pegar esse gancho e já vamos falar sobre isso. Qual que é a rotina do Dr. Ronaldo, do ortopedista hoje? É de segunda a segunda. Como é que é a sua rotina e qual o tipo de paciente que você atende? Como é que é isso aí? Sim. Bem, como eu falei para vocês lá no início, eu fiz ortopedia e fiz a subespecialidade, o R4, R5 de cirurgia do ombro e cotovelo. A rotina, minha rotina, ela começa na segunda-feira, né, onde eu começo operando, eu opero muito cedo, 6:30 da manhã eu estou no centro cirúrgico, né? Eu sempre opero, Vinícius, nos extremos, de manhã bem cedo e no final do dia. E no Certo. intervalo eu faço atendimentos ambulatoriais, eu faço consultório, né? Uhum. De segunda a sexta-feira. Então eu opero muito cedo, né? E ou à tardinha, que eu faço cirurgias nesses períodos. Então eu faço 3, 4 cirurgias por dia, pelo menos. Aí, dentre as cirurgias que eu faço, cirurgias do trauma, do membro superior, ombro e cotovelo, cirurgias videoartroscópicas, né? Cirurgias de reconstruções articulares, como artroplastias, né? Trocas articulares. Então, e ela é uma rotina que vem comigo, Vinícius, já desde quando eu comecei a trabalhar aqui em Blumenau. E eu comecei a trabalhar aqui em Blumenau em 1996, quando eu terminei o meu R4, né? Eu já comecei direto a trabalhar aqui. E a partir daí, então, a minha rotina, eu acho que só aumenta, Vinícius. Só aumentou, só piorou. Assim, hoje eu tenho 52 anos e eu trabalho tanto quanto eu tinha 27, 28 anos, começando a trabalhar aqui na cidade de Blumenau. Para você conseguir falando um pouquinho, né? Uhum. Para você ser ortopedista, como é que funciona? Assim, o acadêmico, então, termina, faz a faculdade os 6 anos e depois presta a prova, né, num serviço credenciado à SBOT, né, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A SBOT tem cerca de 160, se não me falha a memória, 160 serviços credenciados hoje, né,
que é onde você vai prestar a prova e cada serviço tem a sua maneira de você prestar essa prova, né? Alguns utilizam provas como a da Anhiggs, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, ou aqui é prova da Associação Catarinense de Medicina, né? Ou alguns serviços que fazem a sua própria prova. Bom, aí você fazendo a prova, você é aprovado e você vai prestar 3 anos como residente de ortopedia. A partir dos 3 anos, você termina o R3, você está apto a prestar a prova de título. Essa tão temida prova de título, depois dos 3 anos, é feita lá em São Paulo, né? Normalmente, em torno de 1.000 a 1.200 residentes de ortopedia conseguem o aval para realizar essa prova, né? Então, eu já fui por vários anos e continuo sendo ainda, sendo avaliador, né, desses residentes, né, lá em São Paulo, na cidade de Campinas, onde nós avaliamos 1.100 a 1.200 candidatos à vaga de título de especialista. É uma prova que ela está hoje em torno de 40% de reprovação, então cada 1.400 reprovam, não é uma prova fácil de você passar. Ela é uma prova onde você faz tanto a parte de habilidades, a parte teórica, a parte de conhecimento clínico e a prova de exame físico, né? Então, Uhum. você passa por todas essas etapas, e normalmente é dividido em 3 dias de prova, e depois, no final, você recebe o título de especialista. E aí você é o especialista em ortopedia. A partir daí, ou você é o ortopedista geral, né? Você vai trabalhar como ortopedista geral, e você é especialista em ortopedia, ou você vai fazer o que normalmente o residente faz. Ele ainda vai fazer mais um ano de subespecialidade. E aí, se ele for fazer uma especialidade de ombro e cotovelo, hoje você tem serviços que você tem 1 ano ou 2 anos de subespecialidade, né? E cirurgia da mão, que você tem 3 anos mais de subespecialidade, né? Então, a partir daí, você faz parte da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e também da subespecialidade. No meu caso, como especialista em ombro e cotovelo, que nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Ela é uma sociedade além da SBOT, além da especialidade. Então, é uma subespecialidade reconhecida, né? Assim como tem a Sociedade Brasileira de Quadril, a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, a Sociedade de Joelho, tem todas as especialidades, né? Uhum. Todas as especialidades. E aí você sai um subespecialista, né? Certo. É bacana falar sobre essa trajetória para também todo mundo ter a noção do que é, que são os 3 anos, e é uma prova da SBOT que eu sei que bota medo em muita gente, e tem alguns colegas residentes de ortopedia que estão se preparando muito para essa prova, eles são R3 agora, então sumiram, tipo, estão realmente muito focados nessa prova. E para quem não sabe, eu já acompanhei o Dr. Ronaldo uma vez no ambulatório, e eu vi também que você treina muito bem seus residentes, sempre fazendo perguntas para ele focadas para essa prova da SBOT, que realmente é muito importante. E eu sempre separo uma pergunta que me fizeram no Instagram para fazer perguntas para esse entrevistado, pro ortopedista. E essa é uma pergunta Ótimo. legal que eu vou fazer aqui de uma menina seguidora aqui do meu Instagram, que ela falou o seguinte: como é que está o espaço para residente mulher na ortopedia? Se está aumentando o número de mulheres na ortopedia ou se sempre foi assim, sempre vai ser assim? Qual que é a sua visão sobre isso? Se a tendência é realmente ter cada vez mais mulheres na ortopedia? Certo, é uma ótima pergunta. Lá durante a minha formação eu já tive algumas colegas, né, que, se não me falha a memória, eu tinha 3 ou 4 colegas mulheres ortopedistas. E sim, respondendo a pergunta, está cada vez mais forte a presença feminina na ortopedia. Nós tivemos já vários residentes mulheres que nós formamos ali no nosso serviço. E o que eu tenho para te dizer em relação a isso, que é muito bom, assim, sabe? Você passa a ser um pouquinho diferente, uma especialidade onde você tem só homens, e aí
entra algumas mulheres, aí tem o toque feminino na questão de você ter uma reunião clínica, né? Então, na questão de você estar num ambiente, né, onde você vai trocar ideias e então é um pouquinho diferente você ter a presença feminina dentro da especialidade. Nós já passamos algumas vezes sem ter a presença feminina e na verdade faz uma certa diferença. A mulher tem um toque um pouco diferente, né? A mulher tem um toque, ela chama mais atenção para algumas coisas. Mais detalhista, né, ela consegue perceber mais É, coisas. Uhum. isso. Então, sob o ponto de vista, é, é normal, são cirurgiãs normais, É natural, um processo como, natural de como cada vez mais é mulheres na ortopedia. normal, tanto homem como mulher, são boas cirurgiãs, são pessoas muito bem preparadas, porque todas que, independente de ser mulher ou de ser homem, a preparação dos serviços credenciados à SBOT ela é bem rigorosa, né? Então, as pessoas que passam para fazer o treinamento nos serviços credenciados, todos têm que ter um bom treinamento, né? Uma boa formação ética, uma boa formação como profissional, uma boa formação como cirurgião, né? Que tanto a gente exige da parte de habilidades, da parte de você como pessoa, da parte de você como caráter, né? Uhum. E é interessante que você saia, pelo menos sob o ponto de vista de formação pessoal, que eu acho que isso é muito bacana, né? A sua formação como pessoa, né? De você sair bem formado como um médico pronto a atender, um ser humano pronto a atender outros, né? Que eu acho que isso que é o bacana, esse é o bonito da medicina, né? Uhum. Então, respondendo a pergunta ali assim, é, não tem diferença, é normal, assim, é igual. A presença feminina está em todas as áreas, não ia ser diferente na ortopedia, né? Uhum. E a gente tem formado profissionais mais alto gabarito aí, graças a Deus, nosso índice de aprovação aqui no serviço é muito bom. Nós sempre conseguimos aprovar. Esse último teste agora nós conseguimos 100% de aproveitamento, assim, há poucas escolas de ortopedia do país conseguiram isso. Então nós nos orgulhamos bastante, né, de ter índice sempre de 100% de aprovação. Sinal de que a gente tá indo ou pelo menos está tentando ir pelo caminho certo, né? Está fazendo um bom trabalho. Isso também A gente se orgulha bastante de formar pessoas que essas pessoas, né, Vinícius, irão atender a população, irão atender a gente, né, uhum. mesmo, né? Então, a gente precisa passar esse conhecimento para os outros para que esses realmente atendam bem as pessoas e que prestem um serviço de qualidade, né? Eu acho que esse é o objetivo de você formar um médico numa residência, né? Prestar um bom serviço à comunidade. Perfeito, legal. Então, só para resumir a parte, então, a gente está com cada vez mais mulheres, isso é natural, porque tem mais mulheres na medicina, e isso não atrapalha em nada a formação da pessoa ou a cirurgiã que a mulher vai ser, certo? E para Certo. emendar um pouquinho, então, só resumir a parte do Ronaldo como ortopedista hoje, opera cedo, umas 6:30 da manhã, toca o ambulatório à tarde e opera geralmente no final da tarde, perto das 7 horas da noite, mais ou menos. Essa hoje é a sua rotina de segunda a sexta. Isso. Legal. Essa é a minha rotina. E é claro, assim, Vinícius, eu falando um pouco assim do que eu já fiz, né, em Uhum. relação a isso. Hoje eu faço parte da diretoria da SBOT Nacional, no Comitê de Próteses e Órteses, então eu sou bastante ativo nessa parte. Eu já fui presidente da SBOT aqui de Santa Catarina em 2017, 2018, onde nós fizemos muita coisa para exatamente colaborar com a formação dos colegas. Então, nós trabalhamos muito em prol da área de formação de especialistas, né, da nossa área. E depois disso, depois desses 2 anos da SBOT, quando eu fui
também chefe do serviço, né? Eu fui chefe do serviço durante 5 anos do nosso serviço aqui de Blumenau. E depois disso também eu fiz parte da comissão de residência médica, onde eu trabalhei com todas as residências. Eu fui 4 anos chefe da Coreme aqui do Hospital Santo Antônio, onde nós trabalhávamos com todos os residentes. Então, todos os 11 serviços de residência que o hospital tem dentro do hospital. Então, a gente teve contato bastante com muito residente, né? Pediatria, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, obstetrícia, radiologia, né? Então, Uhum. todas essas especialidades que fazem parte aqui do serviço, eu fiquei trabalhando com uma série de residentes. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabe, Vinícius? Uma coisa que eu gosto muito, de interagir com as pessoas, de estar no meio acadêmico, de colaborar para a formação de bons profissionais. E depois disso, eu também fui diretor técnico do hospital, do Hospital Santo Antônio, durante 2 anos. Eu fiquei na direção técnica. Isso também te toma bastante tempo e passei por uma pandemia, que nós ainda estamos vivendo sob pandemia, mas quando começou, eu como diretor técnico do hospital, nós não sabíamos como lidar, assim, como a gente ainda não sabe muito bem como lidar com muitas coisas, né? E dentre algumas certezas que a gente sempre tem, muitas dúvidas, né? As poucas certezas e muitas dúvidas que a gente sempre tem a respeito disso. E você sendo diretor de uma instituição, então você tem bastante dificuldade pelo fato de você não ter muito conhecimento sobre como as coisas vão acontecer, E como é tem que que tomar isso vai decisões em acontecer. cima disso, né? Tem que tomar decisões É, que vão afetar o hospital inteiro em muitas, cima disso. muitas decisões, então é bastante interessante. Mas eu não deixo também, Vinícius, de fazer a parte de lazer, né? Então, acho que isso é importante, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer aquilo que você gosta como profissional. Você não pode esquecer o resto também, né? Exato. As coisas de você de você fazer coisas que você tem vontade de fazer também, isso é importante, né? Porque você sabe que a vida passa muito rápido. Então você tem que curtir isso também. Curtir, no meu caso, curtir a família, né? Eu tenho tempo para eles, né? Tem que dedicar um tempo para isso, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Você tem que ter alguma coisa que você goste de fazer, se dedicar a isso, né? Eu gosto bastante de correr. Eu já fiz algumas provas de meia maratona, maratona. Então, gosto muito de fazer atividade física. Isso é bom você ter algum hobby para você desviar esse estresse que o trabalho médico te gera. Então, você vê hoje muito profissional aí e você conhece a síndrome do burnout, né? Sim. E tem muita gente que está, né, que é afetado por isso. Tem muito médico aí que realmente aí tem problemas com uso de drogas, alcoolismo e etc. Por quê? Porque a pressão é muito forte, é muito intensa sobre nós médicos. Então você tem que ter uma válvula de escape, e essa válvula de escape ela tem que ser legal, ela tem que preencher esse espaço para que você tenha a possibilidade de você também viver, né? Uhum. Você tem que viver como profissional, mas você tem que viver como pessoa também. Senão você acaba trocando aí os pés pelas mãos, daqui a pouco você aí está doente, né? E você tem que fazer as coisas que você gosta também. Então, dentre as coisas que eu gosto de praticar esporte, né? Gosto de correr, é, gosto de música, continuo gostando de música, Não abandonou a né? música, então, da sua vida. Não, não, acho que você tem que achar um tempinho para. Nem sempre é o que a gente gosta, assim, né? Você gostaria de fazer mais, assim, mas sempre achar aquele espacinho de tempo para você fazer. Então, eu gosto graças a Deus, as minhas 2 filhas gostam de música também. Então, a gente se junta e aí toca. Eu aprendi muitas coisas com elas de música e a gente acaba tocando músicas que elas gostam e aprendi algumas coisas de músicas que eu não conhecia. Então, você fica às vezes preso a músicas do passado e você esquece Uhum. de olhar as músicas, né? Então, e tem músicas muito boas sendo feitas, né? Então, você também tem que conhecer esse tipo de coisa. E aí até
pelo fato de gostar de compor também, que eu gostava de compor na época que tinha banda, isso lá nos anos 80. Mas ainda eu tenho algumas músicas que eu componho e até gravei algumas, e eu acho que aí já está nas plataformas digitais aí, tá Tá com no o nome de Spotify. Ronaldo Marques, tá no Vou deixar aqui Spotify. na descrição aqui embaixo, para quem quiser acessar e escutar, vou deixar aqui embaixo. Isso, vai estar lá no Spotify. Eu estou terminando mais umas músicas que nós estamos gravando lá. São algumas músicas antigas e algumas recentes que eu fiz, e já vão estar disponíveis aí nas plataformas, mais umas 4 ou 5, já tem umas 2 ou 3, vai ter mais umas 4 ou 5 disponíveis lá. Então, Vinícius, é bacana fazer isso. Não largue das coisas que você gosta, né? Uhum. Você tem que fazer a medicina, você tem que se apaixonar pela medicina, que a medicina é apaixonante, mas não deixe de curtir as coisas que você gosta fora da medicina também. E isso faz toda a diferença para você ter uma válvula de escape, uma maneira de você fugir do estresse do dia a dia que tanto nos maltrata. Perfeito, perfeito. Então você, além de tudo, ainda consegue correr, praticar sua coisa, seu esporte, e não abandonou a música e tem a sua família e você consegue equilibrar tudo isso. Não, você não deixou de vivenciar alguma coisa por ser ortopedista e ter uma carga horária muito alta. Isso, bacana. Eu acho que se você conseguir fazer isso, minha mulher que sempre, a Rojane, ela sempre me fala assim que, você está trabalhando demais, você tem que parar um pouco de trabalhar. E aí, você está acordando 4 da manhã, você está doido, você não pode acordar esse horário, você vai dormir tarde, você não está dormindo. E eu às vezes dou razão para ela, eu acho que às vezes tu esquece um pouquinho, né? Uhum. E aí você ocupa o tempo e você, como gosta daquilo que está fazendo, se ocupa, você nem vê o tempo passar. E eu acho um horário bom de estudar esse da madrugada, e às vezes o Sim, pessoal não concordo. entende, né? Eu concordo. Eu gosto de estudar 5 da manhã, 4 da manhã, eu acho um horário bacana para estudar, tudo silêncio, né? Então, mas isso é de cada um tem que descobrir o seu horário preferido e fazer as coisas que gosta também nos horários preferidos. E às vezes cansado. Às vezes eu chego em casa aí 9 da noite, depois de cirurgia, e você tem que achar energia, mas eu não deixo de fazer. Eu procuro sempre tentar, ou se não dá para correr, eu faço uma academiazinha, ou, né, para você realmente ter uma atividade física, que isso é extremamente importante. Está mais do que provado que as pessoas que vivem mais são as pessoas que têm é, a cabeça legal, a cabeça bem equilibrada e que você tenha bons músculos. Você tem que ter bons músculos para você viver com uma qualidade boa de vida, né? Você precisa ser, né, Ativo. equilibrado mentalmente e fisicamente. Perfeito. Legal. Para encerrar esse bate-papo, que, cara, tá muito legal, de verdade. Se você pudesse resumir esse bate-papo em uma frase e uma recomendação para o acadêmico de medicina, que frase seria essa? É, é difícil de você, numa frase só, traduzir tudo isso, mas eu diria que é apaixonante. Acho que essa é a palavra. Medicina é apaixonante. Dedique-se, apaixone-se, ame a medicina. A medicina tem muito a oferecer. A medicina, ela te envolve, ela te educa e você vai respirar medicina pelo resto da sua vida. Ronaldo, o que que você faria? Eu faria tudo de novo, Vinícius. Igualzinho, igualzinho. Eu acho que a vida das pessoas tem que ser assim. Ela tem que ser. Você tem que se apaixonar por aquilo que você faz, por aquilo que você gosta. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, acho que o que fica disso, um resumo disso, é você se apaixonar por aquilo que você se propôs a fazer. E se você se propôs a fazer, eu sempre digo isso também para os acadêmicos, assim, se você se propôs a fazer isso, faça com amor, com carinho e coloque toda a sua energia nisso, né? E se é para fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. Se você se propôs a fazer isso, então se dedique, ame isso que você tá se propondo a fazer e os resultados virão. Os resultados com certeza virão. Você
vai colher aquilo que você plantou, né? Eu sempre escutei isso dos meus pais. Você vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou boas coisas, você vai colher boas coisas. E assim é na vida, assim é na medicina também. Perfeito, certinho. Muito obrigado, doutor Ronaldo, de novo, por aceitar participar desse bate-papo e por passar um pouco da sua experiência para a gente. Eu acho que, para quem viu até agora, foi engrandecedor, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius. Obrigado por essa sua dedicação a estar esclarecendo. Eu acho muito válida essa ideia, né, de você estar esclarecendo. Tem muitas pessoas que às vezes, ao escutar isso, ficam um pouco mais confortáveis, né, em tomar algumas decisões. E eu acho que isso é importante. Se a gente puder ajudar, a gente tem que estar sempre aí para se ajudar, porque afinal de contas, nós todos estamos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, se a gente puder ajudar uns aos outros, e às vezes uma ajuda, né, uma coisa bacana, assim, que nem essa que você está fazendo, traz toda a diferença. Traz Sim, toda a diferença. Você traz esclarecimento para as pessoas, você traz uma palavra amiga, você traz um conforto para quem está em dúvida, né? Você traz uma palavra de carinho para quem está precisando ali, de atenção. Acho que isso é bacana. Acho que isso é o bonito da parte pessoal, da parte de você como pessoa, né? Procurar transmitir essa parte para os outros é muito bacana. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você e parabéns pela iniciativa, né? obrigado. Espero aí poder colaborar em outras vezes aí, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem aí. Muito obrigado. Eu vou encerrar a Valeu. gravação.